Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário e trataremos de um tipo societário específico, que é a sociedade em comandita simples. A sociedade em comandita simples é uma sociedade bastante antiga e, segundo a boa parte da doutrina, a grande parte da doutrina, ela tem sua origem no antigo chamado contrato de comenda. Segundo João Eunápio Borges, esse contrato de comenda era utilizado sobretudo nas expedições marítimas, onde se caracterizava pela participação de um capitalista, um investidor, que permanecendo na sua pátria confiava a um empresário que viajava para outras terras e que frequentemente era o próprio capitão do navio o capital necessário para a expedição. Em outras palavras, as grandes expedições, as grandes rotas de comércio demandavam um investimento considerável para viabilizar, para financiar essa expedição, e de outro lado também tinha que ter alguém disposto a enfrentar os riscos desta mesma expedição. Afinal de contas, por exemplo, viajar de Portugal até as Índias para comprar especiarias e voltar não era, no tempo das grandes navegações, um exemplo de negócio seguro. Afinal de contas, você partia e não sabia se retornaria. Então, nesse caso, esse tipo de contrato acabava aproximando esses dois personagens. Aquele que tinha o interesse e o recurso necessário para investir na expedição, buscando retorno financeiro desse investimento, o capitalista, mas que não tinha nenhum interesse em entrar no navio e sofrer os riscos inerentes à própria viagem, e de outro lado nós tínhamos aquele que estava à frente da expedição, estava à frente do comando do negócio, da viagem, e que assumia todos os riscos a ele inerentes. No exemplo concreto aqui é como, por exemplo, a situação de o navio vir até mesmo a afundar. Nesse caso, aquele investidor capitalista que ficou na sua pátria perderia tudo o que investiu na expedição, aquilo que ele entregou ao capitão do navio, mas nenhum centavo a mais. Agora, em compensação, o capitão do navio perderia tudo, ou seja, o risco maior da atividade era dele. Dentro desta lógica, percebam que nós não temos nesses parceiros, sócios, basicamente as mesmas regras, as mesmas responsabilidades, o mesmo risco. E é exatamente nesse espírito que nasce a sociedade em comandita simples. Sociedade essa que está prevista desde o Código Comercial francês de 1807, nesses termos, e que foi copiado pelo nosso Código Comercial de 1850, revogado nessa parte pelo Código Civil Brasileiro de 2002, e agora esse tipo societário está previsto no Código Civil de 2002 a partir do artigo 1045. E é dentro disso que nós vamos estudar. O artigo 1045 do Código Civil prevê o seguinte: na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários. Começando pelo parágrafo, é o rei do óbvio, na medida em que nós temos uma sociedade cuja característica principal é de ter duas categorias distintas de sócios, cada um com suas características e responsabilidades. É óbvio que o contrato deve dizer quem é quem. Se não existisse esse parágrafo único do 1045, não se poderia imaginar que pudesse o contrato ser omisso na descrição de quem seria o comanditado e quem seria o comanditário nesse tipo societário. É óbvio que não haveria a mínima possibilidade de termos que ficar adivinhando quem entraria em qual categoria. É óbvio que a discriminação de quem é o comanditado e quem é o comanditário deve ser expressa no contrato. Então, é óbvio. Voltando à regra do caput. Portanto, percebam que esse tipo societário tem como característica principal, além do fato de ser uma sociedade personificada, ou seja, o de criar uma pessoa jurídica distinta dos seus membros, ter duas categorias distintas de sócios: comanditados, comanditários. Ilustrando isso,
Imaginemos aqui a criação de uma sociedade em comandita simples. Portanto, uma sociedade personificada, cria-se uma pessoa jurídica que é distinta dos seus membros, distinta dos sócios, e é essa pessoa jurídica que se relacionará com terceiros, tornando-se, portanto, devedora de obrigações ou mesmo credora de direitos perante terceiros. E neste caso, nós temos, de um lado, os chamados sócios comanditados, que obrigatoriamente tem que ser pessoa física, não se admite pessoa jurídica como comanditado, e obrigatoriamente todos responsáveis, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. De outro lado, nós temos os comanditários, cada sócio sendo apenas obrigado pelo valor de sua cota. Percebam que não há restrição quanto à possibilidade de termos uma pessoa jurídica como sócio comanditário. Não pode ela, a pessoa jurídica, ser sócia comanditada, mas nada impede como comanditária. Nesse caso, portanto, imaginemos que esse credor do nosso exemplo hipotético tenha se relacionado com a sociedade e, portanto, é credor da sociedade em comandita simples. E, portanto, como credor da sociedade em comandita simples, deve dela exigir o pagamento, não dos sócios. Sempre o credor deve exigir do seu devedor o cumprimento da obrigação, e sendo a sociedade a devedora, é ela que tem que pagar. Imaginemos que ele seja credor de R$200 mil dessa sociedade e, buscando receber o seu crédito, encontre em nome da sociedade bens mais do que suficientes para fazer frente ao seu crédito. Portanto, nesse caso, ele cobra da sociedade, a sociedade paga, mesmo que a contragosto, mesmo que mediante uma execução judicial, mas o credor recebe o seu crédito e, portanto, não há que se falar de responsabilidade de sócios e até aí, nesse meu exemplo, pouco importa que tipo societário é esse, que sócios são esses, porque a sociedade, que é a devedora, pagou. Quando começa a importar? Quando a obrigação supera a capacidade de pagamento da sociedade devedora. Então, nesse mesmo exemplo hipotético, imaginemos que esse credor seja credor daqueles mesmos R$200 mil, indo atrás de bens em nome da sociedade em comandita simples, encontra apenas R$50 mil em nome dela. Todo o ativo da sociedade corresponde a R$50 mil. Ele cobra da sociedade, recebe esses R$50 mil, como disse, mesmo que em juízo, e, mesmo assim, não satisfez integralmente o seu crédito. Era credor de 200, recebeu 50, ainda há um saldo não pago de R$150 mil. Agora sim, vem a questão. Como se dá a responsabilidade dos sócios pelas dívidas que a sociedade não conseguiu arcar? Nesse caso, nós temos duas regras diferentes. Para os comanditados, a responsabilidade entre eles comanditados é solidária. Então, nesse meu exemplo hipotético, nessa ilustração, temos dois sócios comanditados e, nesse caso, ambos poderiam ser demandados solidariamente pela totalidade da obrigação, pela totalidade do saldo que a sociedade não conseguiu pagar, pelos R$150 mil do exemplo. Poderia cobrar tudo de um, tudo do outro ou tudo de ambos, pois são solidariamente responsáveis. Os comanditários, por sua vez, têm sua responsabilidade limitada ao valor de sua cota. Em outras palavras, pelo valor que se obrigou a investir na sociedade. Imaginemos que quando foi criada essa sociedade, ou no decorrer da sua existência, os sócios comanditários tenham se comprometido, cada um deles individualmente, a investir, digamos, R$10 mil. Na medida que cada um deles tenha efetivamente transferido à sociedade a quantia, o montante de R$10 mil, já cumpriram com a sua obrigação. Cumpriram integralmente com aquilo que se obrigaram. E, nesse caso, não há que se falar de nenhuma responsabilidade dos sócios comanditários. Agora, imaginemos que um deles, apesar de ter se comprometido a investir R$10 mil, só tenha transferido à sociedade R$7 mil. Ainda falta integralizar, falta cumprir da sua obrigação outros R$3 mil. Pelos R$3 mil que faltam, deste meu exemplo hipotético, ele continuaria responsável. Somente ele, pelos R$3 mil que ele ainda não pagou.
porque a responsabilidade dele é limitada ao valor da sua cota. Se ele não pagou a cota inteira, deve pagá-la. É essa a ideia. Portanto, percebam que a lógica é que, uma vez que os comanditários têm investido aquilo que se comprometeram, estão isentos de qualquer responsabilidade por obrigações da sociedade, ficando elas integralmente para os comanditados, que arcarão de forma ilimitada pelo saldo. Se faltou a sociedade pagar 150 mil, do meu exemplo hipotético, responderão por 150. Se faltou 300, é por 300. Se faltou 1 milhão, é por 1 milhão. Não existe limite. Artigo 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com as deste capítulo. Parágrafo único. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. E aqui, seguindo a mesma lógica do que já estudamos anteriormente quando falamos da sociedade em nome coletivo. O nosso legislador não quis ficar repetindo artigos no Código Civil, artigos estes já previstos em outros tipos societários. Ele preferiu tratar regras gerais e, no que é específico de cada tipo societário, se limitar, se restringir a tratar daquilo que lhe caracteriza especificamente. Porque naquilo que for aplicável, naquilo que for compatível, naquilo que for igual ao que já foi previsto em outro tipo societário, remete ele para lá, ao invés de ter que repetir o mesmo artigo várias e várias vezes na medida que os tipos societários são tratados no Código. E nesse caso aqui, o nosso legislador faz uma expressa remissão ao capítulo da sociedade em nome coletivo. E por que o faz? Voltemos à ilustração que eu tinha feito antes. Imaginemos aqui que não tenhamos sócios comanditários. Esqueçamos por um minuto os sócios comanditários. Se eu indagasse a vocês, dando as seguintes informações, que estamos diante de uma sociedade personificada, cujos sócios, todos eles, obrigatoriamente são pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, vocês me responderiam que estamos diante de uma sociedade em nome coletivo. Porque em nome coletivo é exatamente isso, uma sociedade personificada, cujos sócios todos obrigatoriamente são pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Percebam, portanto, que a comandita simples é uma evolução da em nome coletivo, onde agregou-se os sócios comanditários, criou-se uma nova categoria de sócios e com limitação de responsabilidade. Portanto, percebam que a comandita simples se aproxima muito da em nome coletivo, porque se não fossem os comanditários, como eu disse, nós estaríamos diante exatamente das mesmas regras de uma em nome coletivo. Não é à toa, portanto, que no que diz respeito à aplicação supletiva, remete o Código Civil primeiro ao capítulo da sociedade em nome coletivo. E também não é à toa que expressamente menciona que aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios em nome coletivo, porque a descrição deles é exatamente idêntica aos sócios de uma em nome coletivo. E aqui, portanto, se estivermos analisando um caso concreto, onde estamos diante de uma sociedade em comandita simples, quais regras devemos buscar em primeiro lugar para solucionar o nosso problema? Se é uma comandita simples, nós temos que buscar no capítulo próprio, ou seja, no capítulo da comandita simples. Lendo do primeiro ao último artigo, se não tivermos encontrado nenhuma solução para o nosso caso, onde iremos supletivamente buscar uma solução? Primeiro, no capítulo da em nome coletivo, que é a sociedade mais próxima dela e por expressa remissão do 1046. Mas lendo do primeiro ao último artigo da em nome coletivo também não encontrei solução para o problema. E agora, para onde vou? No capítulo da em nome coletivo, expressamente menciona que no que for omisso o capítulo da em nome coletivo, aplica-se as regras da sociedade simples. E como já estudamos em aula anterior, a sociedade simples foi o tipo societário adotado pelo nosso atual Código Civil como um tipo societário base, onde praticamente todas as regras gerais de funcionamento das sociedades estão ali previstas. Então, basicamente, a sequência lógica é essa. Capítulo específico, comandita simples, supletivamente o capítulo da em nome coletivo, e se não for suficiente para solucionar o problema, então chegamos no capítulo da sociedade simples.
Artigo 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Aqui a ideia é a seguinte: nesse tipo societário, somente sócios comanditados podem ser administradores. Não é permitido nem a estranhos, terceiros, nem ao sócio comanditário ser administrador. Por quê? Qual é a lógica? A mesma que nós já tratamos quando falamos da sociedade em nome coletivo. Na sociedade em nome coletivo, vimos que somente sócios podiam ser administradores. Por quê? Porque sendo eles ilimitadamente responsáveis, nada mais natural e justo que somente eles tomem as decisões de quais serão os riscos a serem assumidos no que diz respeito à administração do negócio. Porque dando certo, muito que bem, dando errado, é risco, pode dar certo, pode dar errado, eventual prejuízo que a sociedade não conseguisse arcar, aos sócios recairia a responsabilidade do pagamento. A comandita simples, como vimos, é basicamente a mesma lógica, com a diferença de que esta responsabilidade ilimitada se restringe aos sócios comanditados, e sendo o comanditário limitadamente responsável apenas pelo valor da sua cota, daquilo que se comprometeu, por óbvio não teria sentido algum ele estar à frente da administração, assumindo negócios com alto risco, sendo bastante arrojado na sua administração, porque em dando certo, obviamente como sócio ele terá uma boa participação nos resultados dela decorrentes. E dando errado, já que há risco, quem arcaria com eventual saldo negativo seriam os comanditados. Não teria muito sentido. Então a lógica do legislador é de que, uma vez que o comanditado é o sócio com ilimitação de responsabilidade, a administração, a gestão do negócio é dele. E assim ele poderá sopesar quais são os riscos adequados a serem assumidos, podendo ser mais conservador na atividade, evitando que pudesse o seu patrimônio pessoal eventualmente vir a ser responsabilizado porque a sociedade não consiga fazer frente à obrigação assumida. Então, nesse caso, não pode o comanditário ser administrador. E se eu for? No caso concreto, se ele praticar atos de gestão, daí nesse caso a consequência é que se ele age como sócio comanditado, ele responderá como sócio comanditado, ou seja, solidária e ilimitadamente com os demais comanditados. Portanto, aqui há uma consequência grave. Então ele não pode praticar atos de gestão. Obviamente que esse dispositivo deve ser interpretado com temperança, porque qualquer ato de gestão, obviamente que não se poderia, por uma questão de proporcionalidade, levar uma responsabilidade ampla, geral, irrestrita e ilimitada por todas as obrigações que a sociedade não fizesse frente, por um ato que se considere de gestão de montante irrelevante. Algo como, por exemplo, o do comanditário assinar em nome da sociedade um comprovante de entrega de uma mercadoria que ela recebeu. Bem, ele está dando quitação ao fornecedor da obrigação do envio da mercadoria, na medida em que ele reconhece que recebeu a mercadoria em nome da sociedade. Isso poderia ser entendido como um ato de gestão. E nesse caso, isso levaria a responsabilização por toda e qualquer obrigação da sociedade? Não. Obviamente que não há proporcionalidade. Agora, se ele assumir contratos em nome da sociedade em montantes que podem eventualmente influenciar na capacidade de pagamento da sociedade, aí sim esse dispositivo pode ser aplicado com toda a sua força, porque o fato é que ele não vai responder apenas por aquele ato praticado, ele vai responder por todas as obrigações que a sociedade não conseguir fazer frente. E a razão é de que, talvez, por ter ele assumido aquele tipo de compromisso, a sociedade arcou com as obrigações por ele assumidas e, em consequência, não conseguiu ter recursos para fazer frente a outras obrigações. E por isso é uma responsabilidade ampla. Mas, como eu disse, a melhor interpretação também não é por atos irrisórios, atos que, dentro de uma realidade de uma sociedade, não impliquem em nenhum tipo de impacto econômico-financeiro para ela.
e sim aquilo que possa de alguma forma prejudicá-lo. Parágrafo único. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Não se pode confundir administrador com procurador. Administrador age como se fosse a própria sociedade. A sociedade personificada, pessoa jurídica, é um ente abstrato. Todavia, ela tem que atuar no plano fático, no plano concreto, e o faz na pessoa do seu administrador. Portanto, quando o administrador age como se fosse a própria sociedade agindo. E, portanto, com todos os amplos poderes para a tomada de decisões administrativas, de gestão do negócio. Enquanto o procurador é um longa-manos, é uma extensão apenas, dentro daquela ideia de que a sociedade eventualmente não poderá se fazer presente num determinado momento através do seu administrador e, portanto, ela nomeia outra pessoa para praticar aquele ato em seu nome. Ou seja, o procurador é uma pessoa agindo em nome da sociedade, não é a sociedade diretamente praticando o ato. E, nesse caso, para negócio determinado e com poderes especiais. Portanto, não é a decisão do negócio sendo tomada pelo procurador, ele apenas está implementando aquilo. E, nesse caso, quem é que pode ser procurador de uma sociedade em comandita? Qualquer um, qualquer pessoa. Administrador somente sócio comanditado, mas procurador qualquer pessoa poderia. E se qualquer pessoa pode ser procurador, nada impede que o comanditário o seja. Mas veja, não é ele alguém com poderes amplos, gerais e restritos para praticar todo e qualquer ato em nome da sociedade, porque nesse caso, por mais que se dê o nome de procuração, na verdade seria outorga de poderes de gestão a ele. E aqui, obrigatoriamente, deixa bem claro o legislador que a procuração tem que ser para negócio determinado e com poderes especiais. Exemplo, outorgar procuração específica para assinatura de determinado documento. Nesse caso, qualquer pessoa poderia assinar em nome da sociedade aquele documento com essa procuração. E, portanto, esse procurador poderia ser um sócio comanditado sem violar a regra do 1047. Para finalizar, artigo 1050. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com seus sucessores, que designarão quem os represente. E aqui é uma curiosidade. Por quê? Como regra, nas sociedades de pessoas, nas sociedades contratuais, o falecimento de um sócio acarreta a ruptura do vínculo societário desse sócio, ou seja, ele deixa de ser sócio porque morreu, e não acarreta o ingresso dos herdeiros na sociedade. Por quê? Porque caberia numa sociedade contratual a vontade do ingresso dos herdeiros, ou seja, eles teriam que manifestar interesse em ingressar na sociedade para contratar com os demais sócios, enquanto também caberia aos sócios remanescentes decidir se concordam ou não com o ingresso dos herdeiros. Essa é a regra geral em sociedades contratuais. Portanto, não é regra de que com a morte de um sócio se ingresse numa sociedade contratual os herdeiros em seu lugar. Na sociedade em comandita simples, quanto ao sócio comanditário apenas, esta regra é diversa, onde há expressa previsão que, salvo disposição do contrato, ou seja, o contrato social pode prever alguma coisa diferente, mas a regra na comandita simples é que com o falecimento do comanditário, aquele mero investidor com limitação de responsabilidade, a sociedade continuará com os seus sucessores, os seus herdeiros, e eventualmente meeiro, enfim, o viúvo ou viúva, né? Que designarão quem os representa, que no caso, enquanto indiviso, né, a massa do espólio é o inventariante. Tá? Nesse caso, por quê? Porque entendeu o legislador que o comanditário é um sócio de capital. Portanto, seria um sócio investidor. E, portanto, o que interessa do comanditário para a sociedade e demais é um investimento feito. E não necessariamente quem é ele, as suas características pessoais, a relação pessoal existente com os demais sócios, mas apenas e tão somente alguém que busca o retorno do investimento feito na sociedade. E por essa razão, tratando o sócio comanditário como um sócio capitalista, criaria justamente a possibilidade da sua substituição simplesmente pelo fato de ter falecido por seus sucessores.
Vejam que a mesma regra não se aplica para o falecimento do comanditado, porque o comanditado, além de ilimitadamente responsável, é um daqueles que poderá estar à frente da administração do negócio. E nesse caso, falecendo o comanditado, não há automática substituição por seus sucessores, rompendo-se o vínculo societário e, como regra, apurando seus haveres, ou seja, calculando quanto teriam os herdeiros direito a receber para o seu pagamento. O ingresso de herdeiros no lugar do comanditado, diferente da regra do 1050, demandaria justamente interesse deles de ingressar na sociedade com essa qualidade e de serem aceitos pelos demais sócios para ingressar na sociedade. Não havendo, eles passam a ser apenas e tão somente credores da sociedade e não sócios dela. Portanto, era isso que tínhamos para tratar sobre a sociedade em comandita simples. Obrigado.